Pai, assim como Eliseu orou, e os olhos espirituais do moço, do discípulo, se abriram, e ele viu carruagens de fogo, carros e cavaleiros, que mais numerosos eram os anjos de Deus do que os soldados da Síria. Eu oro essa manhã para que o Espírito do Senhor toque na mente, na alma, no coração, no cálice interior da comunhão, olhos espirituais novos, ouvidos espirituais lavados, remidos pelo sangue de Jesus, boca tocada com brasas tiradas do altar, fogo vivo em nossos lábios para remover a estrutura de iniquidade. Toca na laringe, toca na faringe, toca no coração, toca agora no umbilical. Vai limpando, Senhor, todos os pontos de energia, todos os pontos chakras, todos os pontos de contato. Nós desligamos agora a glândula coronária, toda a fiação cósmica do segundo céu, e trazemos a nossa mente cativa em obediência ao Senhor Jesus, ligando e conectando ela diretamente ao terceiro céu, a sala do trono, o ambiente da adoração perfeita. Trazemos agora o frontal, trazemos agora, Senhor, as narinas que tomaram remédio, que sofreram medicação, que passaram pelo Covid, que passaram pela cocaína, pela heroína, pelo tabaco, todo o pacto de feitiçaria da pagelância indígena, que entrou o tabaco, a nicotina, e abriu um portal na corrente sanguínea pelos alvéolos do pulmão. Isso seja removido, seja cancelado, e esse portal de vício, de dependência, seja fechado, cancelado agora pelo poder do sangue do Senhor Jesus. Vai lavando o esôfago, a laringe, o estômago, o pâncreas, o fígado, o rim, todos os demônios de manipulação de energia sexual que se alojam ali no pâncreas, no fígado, no rim, na bexiga, no canal da uretra, no ovário, no útero. Vai sendo lavado, purificado. Toda doença, toda lesão, toda incapacidade de gerar, toda esterilidade, toda incapacidade de frutificar, toda dificuldade de multiplicar, seja curada, seja curada, seja curada, seja livre, seja lavado, seja purificado. Toca agora na rótula, toca agora na minúscula, toca agora no joelho, toca agora no fêmur, o osso do fêmur, toda a conexão do osso do fêmur com a bacia. Comece agora a ter fogo e eletricidade de cura. Abrimos a sala dos céus e pegamos peças de reposição. Pegamos peças de reposição. Pegamos fígado novo, rim novo, coração novo, pulmão novo, olhos novos. Pegamos agora peças de reposição que estão nos céus. Abrimos a gaveta para o sangue O positivo, AB negativo, AB positivo, O negativo, A positivo. Abrimos agora as gavetas dos céus e pegamos agora uma minúscula, uma rótula, um joelho novo. Anjo do Senhor, encaixa ali essa peça de cura, essa peça de reposição, esse órgão que precisa ser transplantado. Limpa os nossos pés, toda a poeira e toda iniquidade nos pés do sacerdote, que tira a nossa autoridade de sacudir a nossa sandália como juízo contrário a quem não recebe o reino de Deus e a sua justiça. Limpa os nossos pés, assim como Jesus lavou os pés antes do Calvário. Essa manhã nós queremos lavar os nossos corações, os nossos pés, as nossas mãos, a nossa boca. Nós queremos mergulhar no teu rio de ressurreição, rio de vida, vida abundante. Zoe! Porque tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Mirra. Querubim de 6 asas, manifesta perfumes nesse auditório agora. Cheiro de mirra. Algumas pessoas vão começar a rir, outras pessoas vão começar a chorar, mas a grande maioria das pessoas vai sentir um toque no nariz. O nervo olfativo seja conectado com o profético. De hoje em diante você sente cheiro de demônio,
De hoje em diante você sente cheiro de anjo. Hoje em diante você começa a discernir as atmosferas do céu, manifesta no meio da adoração coletiva da igreja por aromas, por perfumes, cheiro de nardo, cheiro de aloés. Se amor, cala-mo, cala-mo. Canela, vinho novo, vinho novo, vinho novo, Jesus. Quantos sentiram? Quantos estão sentindo um cheiro diferente? Balança o braço assim, só me dá um sinal. Acho que foi mais uns 60%, 80% da igreja. Então, vamos entrar no ministério da palavra. Que o anjo que voou o evangelho eterno nas mãos, o anjo da ministração da palavra, se manifeste aqui no seu auditório agora, junto comigo, em nome de Jesus. Tome seu assento. Glória a Deus. Essa manhã temos uma guerreira, a apóstola Márcia, honrado em conhecer, estarmos juntos aqui. O Espírito já nos conhecíamos. O Senhor é bom em todo o tempo. Eu quero fazer um breve resumo do que aconteceu aqui. Na sexta-feira à noite nós falamos sobre a unção do boi selvagem. Os obreiros, os servos, os voluntários que estavam aqui trabalhando, cozinhando, receberam uma unção especial. O apóstolo Juan trouxe uma oração, uma palavra. No sábado pela manhã, Santiago nos edificou, ministrando sobre Mateus 16, Mateus 17. O mesmo Jesus que expôs Pedro a um constrangimento, a uma exortação profunda: cala-te, para trás de mim, Satanás. Não fala das coisas do céu, fala das coisas da terra. 6 dias depois, porque Pedro se submeteu ao processo de tratamento, 6 dias depois diz Pedro, Mateus 17, suba a montanha comigo. E porque Pedro recebe esse puxão de orelha e se submete ao tratamento, ele presencia a transformação da glória do Senhor. Jesse nos trouxe uma palavra sobre Isaías 43, onde o Senhor é o nosso resgatador, Ele é o nosso redentor, Ele nos redimiu, Ele é o nosso rei, Ele é o nosso pai, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso todo-poderoso, e Ele nos faz passar sobre as águas, passar pelo fogo e não ter medo, e não sermos danificados. Palavra que o Jesse trouxe nos edificou muito. Final do dia, o Eric ministrou sobre Efésios capítulo 3, sobre a plenitude da glória de Deus, e na sequência o apóstolo Juan deu um decreto, uma palavra muito forte em Números 17, dizendo que a vara de Arão florescerá. Diga: eu sou o vara de Arão. Eu sou o vara de Arão. Diga: eu florescerei. Eu vou me sobressair sobre todas as outras tribos que o Senhor tem nessa cidade. E assim será com a escola de ativação profética, assim é com a comunidade Cavote, assim será com essa conferência. Amamos e honramos a todos, mas alguém tem que florescer sobre os seus irmãos para norteá-los, para inspirá-los, para motivá-los. Nós não passamos a pandemia pensando em suicídio. Nós passamos a pandemia distribuindo comida. Nós não passamos a pandemia pensando em desistir. Nós passamos a pandemia crescendo, inaugurando igreja nova no meio da pandemia, abrindo novas frentes. E assim, eu sei que tantos outros homens e mulheres também foram fiéis a Deus no meio do caos e estão colhendo o galardão. Amém? Essa manhã eu vou encerrar. A palavra que o Eliseu trouxe sobre falsos profetas foi profunda e tremenda. E eu quero falar agora sobre os 5 pactos espirituais e a remoção da estrutura de iniquidade, sobre a remissão das nossas fortalezas de iniquidade. Podem sentar, vai demorar, daqui a pouco vocês voltam, e aí nós vamos orar, adorar e invocar o nome do Senhor.
é a última ministração desta conferência, dessa escola. Então você prepara o teu coração, o noivo se aproxima. Amém? Olhe nos olhos da pessoa que está do seu lado e diga aí: o Espírito Senhor vai te pegar. Ele pega e pega mesmo. Eliseu falou sobre falsos profetas e profetas verdadeiros, falsos mestres e mestres verdadeiros. Se existe a cédula de 50, 100, 200 reais falsa, é porque algum dia alguém fez a verdadeira. Amém? E a chave não é pelo arrepio na coluna, pela intensidade das emoções, ou discernireis. Não, conhecemos o falso, conhecemos o verdadeiro pelos frutos. Você sabia que Jeremias profetizou 70 anos de cativeiro babilônico? Você sabia que o povo não ficou 70 anos no cativeiro babilônico? Ficaram 78. Diga: Jeremias profetizou 70 anos e o povo ficou 78. Jeremias é um falso profeta porque errou na profecia? Vamos jogar tudo que Jeremias tem fora, porque ele profetizou 70 anos e ficaram 78? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Por que não? Porque você vai conhecer o profeta pela árvore frutífera, por um legado de vida, de renúncia, de sofrimento e de obediência a Deus. Ele profetizou 70 anos, mas Daniel, lendo os manuscritos proféticos de Jeremias e fazendo os cálculos, chegou à conclusão de que os 70 anos já haviam se cumprido. No entanto, ainda eles estavam escravos. Quem disse que Deus vai cumprir uma profecia na sua vida só porque foi profetizado? Deixe de se relacionar com o profético como um irresponsável, como um panaca. Somente as profecias sobre Israel, primeira e segunda vinda de Jesus, e somente as profecias que falam sobre a igreja, diga, somente esse punhado, isso é menos de 5% de tantas profecias que tem na Bíblia, somente essa categoria de profecia é absoluta. Diga, vai se cumprir, porque Deus o falou. Todas as outras promessas bíblicas não são absolutas. É profecia, é Deus prometendo algo circunstancial, permissivo, dentro de um critério de obediência, santidade e de comunhão. Eu prometi te dar vitória e conquistar a terra de Canaã. Quebra o princípio para ver se o teu exército não apanha das pequena, minúscula cidade de Ai. Deus não prometeu dar vitória? Estão perdendo. Por que estão perdendo? Porque não é absoluto, é permissivo, é circunstancial. Eu recebi uma profecia de casar, não é absoluta. Profecia madura é um caminho de decisões que você vai exercer o teu livre-arbítrio com responsabilidade, fundamentado em maturidade. Agora, todo crente preguiçoso e derrotado ama receber uma profecia e transferir para Deus, ou transferir para o profeta que profetizou a responsabilidade da sua passividade religiosa. E isso é sinônimo de aborto profético. O resultado disso é um cara e uma geração que tem a promessa e morre sepultado na areia do deserto. Somente Josué e Caleb, de toda aquela geração, receberam a promessa. Então, não ter profecia não é muita coisa, não. Receber uma profecia só te torna 2 vezes mais responsável em corresponder à profecia que você recebeu. Porque as únicas profecias que são absolutas, vai para casa assistir Netflix, vai comer chocolate, porque Deus vai cumprir de uma forma absoluta, são as que falam sobre a primeira vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, as que têm respeito a Israel e a igreja. Essas são 5% de tantas profecias que tem na Bíblia. Todas as demais, você quer experimentar e quer se mover nelas? Leia de Deuteronômio, lembre-se de Deuteronômios 28. Escolha, pois, hoje a bênção e a maldição. Se escolher a bênção, periri, 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 periri. Se escolher a maldição, procura um pé de goiaba que tu está lascado. Esta é a forma madura e responsável de se mover no profético. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 13. Vou começar por aqui e vou correr contra o nosso inimigo. Quem é o nosso inimigo? O tempo, porque o diabo
a gente derrota pela fé em Cristo Jesus, naquilo que Ele já consumou na cruz do Calvário. O fato de Jesus ter derrotado Satanás na cruz do Calvário é metade da laranja. A outra metade da laranja é você aplicar a sua fé nessa verdade para derrotar Satanás na tua vida. São duas realidades e duas verdades totalmente diferentes. Jesus ter conquistado para Ele, vencido Ele e nos dado acesso a essa certeza é muito bom, metade da laranja. A outra metade é eu crer no que Jesus fez e aplicar na minha circunstância, na minha necessidade imediata. Hebreus 13, versículo 15 diz assim, portanto oferecemos sempre por Ele a Deus sacrifícios de louvor, isso é fruto de lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais das beneficências e da comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam pelas vossas almas, como aqueles que hão de prestar contas por elas, para que o façam com alegria, não gemendo, porque isso não vos seria útil. Diga, peça oração para o pastor. Diga para quem está ao seu lado, peça oração para o pastor. Creia. E não abre a boca para falar besteira, porque isso não te será útil. Você já viu alguém entrar na presença de Deus, vir na igreja, selar no altar uma oferta, liberar uma palavra de multiplicação, de provisão, de cura, e na hora que o miserável está comendo pastel na lanchonete, ele abortar no mundo quântico, ele cancelar no mundo espiritual a oferta e a oração que foi feita no altar? Você já viu isso acontecer na vida de alguém? Eu, na minha estação de imaturidade, como um sobrevivente da religião, eu já pratiquei isso. Eu já fui esse cabeça de bagre. Cabeça de bagre de Jesus, mas cabecinha de bagre. Eu já fui esse cara. Orei, chorei, arrepiei, coloquei a oferta no altar. Meia hora depois estava falando mal do carro do pastor. Meia hora depois estava falando mal do salário do pastor. Você pede uma coisa e depois você faz algo contra aquilo que você fez. Hebreus está dizendo, cara, se submeta à liderança desse cara. Ele vela pela tua alma. Deus vai puxar a orelha dele se ele não cuidar, se não velar, não orar por você. Ele vai prestar conta para Deus pelo teu amadurecimento, pelo teu crescimento espiritual, ou pela falta do teu crescimento espiritual. Ele vai prestar conta para Deus. Agora, não seja imbecil de cancelar todos os conselhos que Ele dá para edificar você. Não seja retardado, religioso, de anular todo o investimento que Ele faz na tua vida, porque isso não vos seria útil. Ai, eu estou vivendo na hipergraça, eu estou vivendo no Novo Testamento. Ai, não existe mais sacrifício, não existe mais louvor. Será que não existe cabecinha de bagre? Porque o versículo 15 diz, oferecemos sempre por eles a Deus sacrifício de louvor e de adoração. Ah, mudou o objeto do sacrifício, não é mais o sangue da vaca. Diga para quem está ao seu lado, mó. Diga para quem está ao seu lado, não é mais o sangue da cabra. Mé! Mas quem disse que acabou o sacrifício no Novo Testamento? Eu estou vendo o autor do livro de Hebreus falar para mim e para você, oferecer constantemente, diga sempre, sacrifício, louvor e adoração. Então a linguagem do sacrifício é universal. Se você tem maturidade para fazê-lo com finanças, faça. Se você não tiver, não enche o saco. Não perturba a minha paciência e a paciência de quem está debaixo de um fluxo da glória de Deus, de um fluxo de resultados, de rompimento, destravando coisas que estavam abortadas, mortas espiritualmente na vida deles. Por quê? Porque não vai ser útil para você esse debate teológico, porque não vai ser inteligente para você essa sua aula de apologética sem vergonha. Porque toda essa argumentação teológica de que acabou o sacrifício, Jesus já fez e agora a gente tem que ficar em casa assistindo Netflix e lambendo ferida até ele voltar, foi a teologia que durante 500 anos ensinaram no movimento protestante e reformado da Europa. E a igreja europeia falhou, o protestantismo fracassou. Perderam o continente europeu, o metro quadrado mais evangelizado do planeta, para os esotéricos, para os budistas, para a nova era. E agora, recentemente,
estão perdendo para os muçulmanos. E como um cara desse, que fracassou com a teologia de reforma protestante, que rejeitou o avivamento pentecostal, que rejeitou as heresias neopentecostais, que rejeitou a super heresia do movimento de restauração apostólica profética, porque eles são os guardiães da verdade, porque eles matam em nome de Calvino, em nome de Lutero. Como é que esses caras que falharam, fracassaram, estão tendo as suas igrejas, os seus templos, os seus seminários teológicos sendo transformados em boate de gay, em museu, em restaurante? Como é que esse cara quer dizer que teologicamente nós estamos fora da palavra de Deus? Diga: conhecereis a árvore pelos seus frutos. Eu te mostro os frutos da teologia de reforma em cada metro quadrado. O que mais tem é luterano, presbiteriano fazendo curso de projeção astral com budista, com hinduísta, despertando a Kundalini numa aula de yoga, porque disseram que o tempo dos milagres acabou, que os dons do Espírito Santo cessou, porque disseram que somente o Papa é o único apóstolo de Jesus sobre a terra, ou ainda que digam que ele não é, tem medo de reconhecer a atual restauração do entendimento e da maturidade apostólica profética que Deus está fazendo ao redor do planeta Terra. Então, por favor, olhe para os frutos, olhe para os resultados, olhe para quantos feiticeiros se tornaram evangélicos através da nossa loucura nesses últimos 20 anos. Olha para quantos satanistas se tornaram cristãos, adoradores de Jesus nos últimos 20 anos. E eu olho para Jeremias e vejo uma vida de rejeição, de sofrimento, mas de fidelidade a Deus. Embora ele tenha dito 70 anos de cativeiro babilônico, e ficou 78. Ficou 78 por quê? Porque até o 70º ano de cativeiro, Israel ainda não havia apresentado fruto de arrependimento. Jovem Daniel entendeu isso, calculou esses anos e disse: 21 dias de jejum e oração. E alguém teve que se pôr do mundo quântico, alguém teve que se apresentar no mundo espiritual, entre o céu e a terra, para orar. Miguel, Gabriel romperam com o espírito da Pérsia e veio o espírito da Grécia. Diga: eu sou este Daniel, que vou me levantar como intercessor, que vou me levantar como adorador, para oferecer sempre sacrifícios de louvor e adoração, porque isso é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam das misericórdias, das beneficências, da comunicação, porque com tais sacrifícios de adoração Deus se agrada. Fazendo tudo isso, o versículo seguinte diz: obedeçam os vossos pastores. Tradução livre, segundo o herege Gelson Becker: não me enche o saco, vai-te embora com esses teus sofismas, com essas teologias fracassadas que você assistiu de um pregador ruim, adúltero, pedófilo no YouTube. Você é tão ruim que não conseguiu discernir o espírito dele do espírito que opera em mim. O que você veio ver? Uma cana agitada pelo vento? O que você veio ver? Homens de terno e gravata falando com voz de locutor de rádio, uma pregação eloquente e bonita? Não, vocês vieram ver João Batista. E eu digo para vocês que esse cara maluco no deserto, batizando e chamando para o arrependimento, é o espírito de Elias, que vem para alinhar e preparar o caminho para a manifestação do Messias. Se Jesus veio a primeira vez e João Batista preparou o caminho, diga: Jesus certamente virá a segunda, e uma multidão de milhares e milhares, centenas de milhares de pequenos homens e mulheres cheios do mesmo espírito, da mesma virtude, do mesmo poder que se manifestou sobre João Batista, vão gerar arrependimento, vão preparar o caminho, chamando os pais para que se convertam aos filhos, chamando os filhos para que se convertam aos pais, para que a terra não seja ferida com maldição, para que o reino de Deus e a sua justiça venha e floresça vida, zoe, vida abundante, vida do céu através de nós, aqui na terra. Aleluia! Existem 5 pactos que todos nós temos que fazer. Diga: o primeiro pacto, eu e Deus. Diga: o meu pacto com Deus. Diga: o segundo pacto, eu e minha família. Diga: o pacto com a família. Diga: o terceiro pacto, o pacto com os meus pastores, o pacto com os meus líderes, o pacto com o meu mentor, o pacto com o meu discipulador,
o pacto com o meu pajé favorito. Use o nome, expressão teológica que mais for confortável ao teu movimento denominacional. Diga, o terceiro pacto é eu e alguém de carne e osso que vai me ministrar, me exortar. Eu vou escolher esse cara e vou dizer: esse cara pode puxar a minha orelha. Eu não gosto de eu ser puxado a orelha, mas se esse cara puxar, eu o elegi para ser o meu pastor. É isso que Hebreus está dizendo. Para que os seus pastores não velem por vocês, porque vão prestar conta por vocês sofrendo, gemendo. Porque se tem essa relação pastoral de pastorear um bode e não uma ovelha, diga, estão perdendo tempo, não será útil, não vai ser eficiente. Ele ora por uma coisa e você cancela a oração dele quando vira as costas e fala mal. Diga, quarto pacto, eu e minha igreja local, eu e minha denominação. Você ter um pacto com um pastor, com um homem que norteia e fundamenta você na sua fé, é mais importante do que ter uma identidade denominacional. Você pode ter uma identidade denominacional, ter um compromisso em servir a Deus e a sua igreja, sua família congregar numa igreja local, mas às vezes você muda a igreja local, por geografia, por deslocamento, porque a empresa que você trabalhava mudou você para uma outra cidade, na outra cidade não tem aquela denominação, por uma série de motivos, mas você continua com o vínculo de relacionamento de honra, de mentoria com aquele líder, com aquele pastor, que pegou um fragmento da sua vida e depositou dentro de você. Para você fazer o quê? Se tornar uma ovelha gorda, obesa, chata e murmuradora? Não, para você pegar um pouquinho da vida de Cristo Jesus, que está dentro de você, e fundamentar a fé de outros recém-convertidos que estão chegando na comunidade agora. E assim, um a um, dia após dia, de glória em glória, até chegarmos à estatura do varão perfeito. Você já viu que existe uma imaturidade no denominacionalismo? Se eu disser aqui, irmãos, temos que levantar 300 mil reais para o ar-condicionado da sede, em uma semana levanta. Se eu disser, irmãos, temos que levantar 30 mil reais porque a filha do pastor tem que fazer uma cirurgia e não tem plano de saúde, ela morre e não consegue levantar os 30 mil reais para ela. Você já viu que para investir em tijolo, o religioso é rápido, para investir em ser humano, ele olha para a parede, ele olha para o teto, ele põe a culpa no diabo, o anjo Miguel vai trazer, ele não se coça, ele é lento. Só os maduros, os filhos de Deus maduros, eles têm o sistema de valores do céu. Diga, o sistema de valores do céu é o inverso do sistema de valores da Babilônia infiltrada dentro da igreja. O que Babilônia te ensina a valorizar? Banco, tijolo, microfone, mesa de som, ar-condicionado. Não é pecado ter essas coisas. Temos que ter um bom, o melhor, com excelência. Eu acho que em câmera de filmagem aqui a gente deve ter uns 200 mil reais, mais ou menos. Tantas vezes que Eliseu foi para a Europa e foi trazendo coisa de alta tecnologia. Mas pergunta quanto ele gasta no social. Já passou de 1 milhão nesses últimos 20 anos. Já ultrapassou nesses últimos 20 anos. Simples. O homem de Deus, o filho de Deus, o maduro investe em pessoas. O religioso investe em coisas. Para ele fazer o lobby dele com a denominação, ele é capaz de construir 20 igrejas. Mas ele não consegue ser fiel e mandar o dízimo para um profeta, para um apóstolo, que é a cobertura espiritual dele. Não, para pessoas ele é lento. Quando sobrar, eu vou obedecer. Não, nós temos que trocar essa Kombi velha e comprar uma Kombi nova. Pode deixar que eu dou a Kombi. Quando custa a Kombi? 8 mil reais, 10 mil reais, 15 mil reais, dependendo do ano dessa Kombi. Diga, ativo imobilizado. Não, irmãos, nós temos que mandar uma oferta para a missionária Rita Cabelo de Fogo, que está lá no Ribeirinho passando necessidade. O motor do barco dela precisa de gasolina para ela poder evangelizar as criancinhas. Deus proverá, Deus vai tocar no coração de alguém, mas na mente dele isso não gera senso de urgência. Você conhece pessoas assim? Você já foi assim? Se você é assim hoje, você deixou de ser, transformou e mudou isso de uma vez por todas na sua vida. Eu também já fui assim, eu também já cometi esse pecado. É um pecado elegante, é um pecado que a religião tolera, é um pecado que o sistema babilônico infiltrado dentro do modelo do denominacionalismo até gosta.
mas é uma estrutura de iniquidade diante de Deus. E por fim, o quinto pacto que você tem que fazer essa manhã, você e Deus, é o pacto com o seu chamado, com o seu ministério. O pacto que você tem que ter de assumir responsabilidade, assumir compromisso com o seu chamado, com o seu ministério, é o quinto, é o último da lista. Não pode ser o segundo, muito menos o primeiro. Vamos lá, diga: pacto com Deus, pacto com a minha família, pacto com o meu pastor, com os meus líderes, pacto com a denominação, com a identidade da igreja local, pacto com o meu ministério. O que mais acontece hoje é o cara colocar o seu ministério pessoal acima da sua família. Ah não, acima da minha família eu não coloco, eu já aprendi essa lição, que bom. Acima da sua igreja local, acima dos seus pastores. No fundo eu quero usar o meu pastor como um imbecil, trocar energia com ele, fingir que eu honro esse idiota. No fundo eu nem gosto dele, mas através dele eu vou chegar no pastor mais famoso do que ele, porque no fundo eu não tenho compromisso com Deus, eu não tenho compromisso com o reino de Deus. Eu sou um viciado no sistema babilônico, maquiado e mascarado em forma de linguagem evangélica pentecostal ou apostólica, profética. E no fundo eu tenho compromisso com o meu umbigo. Diga: no fundo, a única coisa que eu amo é o meu ministério. Tolero uma igreja local para servir de trampolim, plataforma, para que o meu ministério vença, dê certo, alcance as nações e todas as profecias da retardada, da Rita Cabelo de Fogo, se cumpram no culto da garagem, do culto da quarta-feira, 2 horas da tarde, na caixinha de promessa que ela leu para mim. Panaca. Tem a linguagem evangélica, tem a linguagem profética, tem o espírito errado. Se alimenta de plástico. No fundo, o compromisso dele é com ele, é com o ministério dele, que deve existir esse pacto, só que ele é o quinto. Aí o cara põe na ordem de prioridade como segundo. Não, meu pacto com Deus é o primeiro, meu pacto com o meu ministério é o segundo. Errado. Família em segundo lugar. Tudo bem, Deus é o meu compromisso, família, então o pacto com o meu ministério. Errado, não pode ser o terceiro. Digo, o terceiro é o pacto com o meu pastor, para que se cumpra e você experimente Hebreus capítulo 13, versículo 16, 17, para que ele, velando pela sua alma, não faça isso com sofrência, gemendo, com desânimo, porque se ele está orando e cuidando e pastoreando você com desgosto, isso não te é útil, isso não te é eficiente, isso não te é eficaz. Eu preciso ter uma igreja para congregar porque eu preciso de uma liturgia. Você é um monstrinho da religião. Você é um viciado em 3 músicas rápidas e 2 músicas lentas. Você só nunca teve a revelação de Jesus como sendo o Cristo. Você até fala de Jesus, ama Jesus, gosta de Jesus, mas você não sabe quem é Jesus na fila do pão. Diga comigo: meu pacto e meu compromisso com Deus, meu pacto e meu compromisso com a minha família, esposa, marido, filhos, orar pela parentela, essas coisas assim. Meu pacto com o meu pastor, com o meu líder, com quem me mentoria. Escolher alguém e autorizar esse alguém a contar piada para você quando você precisa dar uma risada, e a puxar a tua orelha e te dar uma chinelada quando você precisa de uma chinelada. Poderia falar agora 2 horas de cada um desses 5 pactos, mas não é a ênfase principal dessa manhã. Tem muita coisa para fazer ainda. Nosso inimigo é o tempo. 4º lugar, meu pacto, meu compromisso como igreja local. Você não é banco de igreja. Olha aí no pescoço do irmão, procura aí na nuca do vizinho que está ao seu lado, dá uma olhada aí na orelha, no pescoço, olha aqui atrás do cabelo. Tem uma placa com código de barra de ativo imobilizado colado aí no pescoço dele? Tem ou não tem? Porque as grandes empresas, as grandes igrejas têm uma placa de ativo imobilizado do equipamento de som, do ar-condicionado, do teclado. Os bancos da igreja, dependendo da denominação, tem até o sobrenome da família que doou o banco daquela igreja. Nada de errado.
também nada de eficiente na pós-modernidade, mas entendemos uma memória histórica e uma conexão emocional com tudo isso, podemos tolerar isso em amor, uma boa. Mas diga, seres humanos não são propriedades de personificações jurídicas, religiosas, de denominações. Agora você tem um ministério que Deus te deu para desenvolver numa igreja local e vai ser mentoreado por um pastor, juntamente com a sua família, baseado e fundamentado no seu pacto com Deus. E se você pega o seu ministério pessoal e coloca acima de todos esses outros elementos, mais cedo ou mais tarde você se torna um aborto profético. Eu não estou desejando que você morra, eu não estou desejando que você aborte, eu estou dizendo que é assim que funciona o mundo espiritual. Eu estou dizendo que eu já fui em 36 países ao redor do planeta pregar evangelho para pastores. Eu já preguei para pastores em 36 países, 5 continentes. Essa oraçãozinha manipulada, com essa profecia de quinta categoria que você, para justificar o cumprimento dessa profecia, você desonra o teu pastor local, a tua igreja local, você usa o teu relacionamento com a atual liderança espiritual de trampolim. Assim que você tiver uma chance, você esquece eles. Ah não, agora eu estou me relacionando com os famosos da televisão. Mal sabe você as iniquidades e as estruturas pecaminosas deles. Mas vai lá, mergulha nessa onda. Quando você estiver no hotel, drogado, pensando em suicidar, você vai me telefonar e eu não vou te atender. Você tomou o seu caminho de iniquidade. E não vou me sentir culpado se eu receber a notícia de que você morreu ou se suicidou no meio da pandemia. Não vou me sentir um minuto culpado porque no meio da pandemia você se suicidou. Porque a sua vida ministerial, de compromisso com o seu ministério e quebra de todos os outros pactos que devem vir antes do seu compromisso com o seu ministério, o seu chamado pessoal, foram desonrados e quebrados muito antes de uma pandemia. É inevitável que a terra se abra e a família de Coré seja levada e engolida viva. É inevitável. Claro que a gente fica emocionalmente abatido, desanimado, porque o coração de pastor quer salvar todo mundo, o coração de evangelista quer incluir todo mundo na igreja, o coração de profeta, de mestre quer ver todo mundo operando numa unção de milagre, quer ver todo mundo curando enfermo, a gente quer ver todo mundo expulsando demônio, mas nem todos correspondem a isso. Assim, nessa dinâmica, Jesus fica no céu, esperando pela nossa maturidade. Ainda no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 10 em diante. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Mas este quem? Jesus, o Cristo, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à direita de Deus. E o versículo 13 diz que daqui em diante, Jesus, que está assentado à direita do Pai, espera até que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Diga, o que Jesus fez? Diga, morreu e me substituiu na cruz do Calvário. O que eu tenho que fazer? Colocar todos os demônios que estão andando pela rua debaixo dos pés de Jesus. É simples, mas a religião consegue complicar as coisas. A tradição das escolas teológicas consegue confundir as coisas. É simples. O que Jesus fez? Morreu no meu lugar, conseguiu me amar sem eu merecer ser amado, conseguiu me perdoar sem eu conseguir ser perdoado, conseguiu enxergar em mim aquilo que nem eu acredito que eu mesmo sou, conseguiu me ver transformado e catalisado pelo poder do Espírito Santo lá na frente. Jesus conseguiu ver em mim o líder que eu não consigo, que o meu pai, que a minha mãe nunca me abençoaram para mim ser, mas Jesus viu em mim
e entrou em associação comigo, e Ele me chamou, e Ele me escolheu, e Ele me resgatou, e Ele me redimiu. Jesse pregou profundo sobre isso. O que eu tenho que fazer? Versículo 13, Hebreus 10, 13. O que eu tenho que fazer agora? Colocar todos os inimigos de Jesus debaixo dos pés de Jesus. Quem vai fazer isso? O anjo Miguel? O anjo Gabriel? Não! Quem vai fazer isso? A igreja, eu e você. Quem vai pegar os demônios e botar debaixo dos pés de Jesus? Aí surge aqui um tilt teológico. Não, mas Jesus já não venceu os demônios? Jesus já não derrotou os demônios? Os demônios foram derrotados na cruz do Calvário? Claro que foram. E eles deixaram de existir? O demônio deixou de estuprar crianças, molestar, praticar pedofilia, trabalhar no político, no executivo, no judiciário, tentando até normalizar essas regras como sendo aceitáveis na jurisprudência? Não. Os demônios existem, são reais e estão aí. A natureza humana existe, é pecaminosa, é corrompida desde que fomos expulsos do Éden. Mas eu vou viver agora uma vida de religioso com medo de Satanás? Com medo de demônios? Sim ou não? Claro que não. Eu vou me assentar com Cristo Jesus nas regiões celestes, porque pela minha fé na vitória dele, eu venço o mundo. Diga, na minha fé, na vitória de Jesus, sobre o pé redondo, o coisa ruim, o carcará, o Satanás, o chifrudo, a minha fé na vitória de Jesus é a minha vitória aqui agora, nessa circunstância, nesse problema que eu estou enfrentando. Então existe uma teologia imbecilizada, que é o universalismo, dizendo, não, Jesus já morreu, está todo mundo salvo e ninguém vai para o inferno, porque a salvação é universal. O universalismo ensina isso. Para que fazer apelo evangelístico para aceitar Jesus? Jesus já fez o sacrifício universal. Aí existem evangélicos que fazem um apelo para aceitar Jesus, mas não oram para expulsar demônio. Como é que ele consegue ser evangelical num segmento da teologia e universalista quando o assunto é demonologia? Ele nem é coerente com a linha exegética hermenêutica histórica que ele defende. Para uma circunstância ele abraça uma argumentação de um grupo teológico, para outra circunstância ele abraça outra teologia de outro grupo teológico. Não está sendo interlinear, não está sendo coerente. Diga, Jesus está sentado à direita do Pai. Esse é o domingo da Páscoa. Esse é o domingo da ressurreição. E Ele espera. Jesus espera. Ele espera que eu e você levantemos a bunda dessa cadeira, paremos de ficar brigando entre nós, paremos de nos desonrar nos nossos relacionamentos de liderança. Ele espera que você tenha bem resolvido quem é o teu pacto com o teu Deus, quem é o teu pacto com a tua família, quem é o teu pacto com o teu pastor, quem é o cara que você elegeu para puxar a orelha e te nortear a fé, quem é o teu pacto com a tua igreja local e qual é o teu pacto de compromisso de fazer o teu ministério pessoal frutificar, florescer e produzir frutos. Jesus espera que a gente consiga ter essa maturidade para colocarmos debaixo dos pés dele todos os demônios que estão atuando ilegalmente, embora tenham sido derrotados por ele na cruz do Calvário. Demônio que é derrotado por Jesus na cruz do Calvário, metade da laranja. A minha fé nessa verdade, diga tetelestai, está consumado, foi bem feito, de uma vez por todas. A minha fé nessa verdade manifesta a outra metade dessa laranja. Então Jesus é glorificado com um câncer que desapareceu. Jesus é glorificado com um órfão que agora tem uma família adotiva. Jesus é glorificado com um mendigo que agora ganhou um prato de comida e uma sopa, um pedaço de pão, um banho, um pouquinho de dignidade de relacionamento. Jesus agora é glorificado, tanto nas coisas sociais, nas cadeias, dos sofismas, das opressões demoníacas, da injustiça dos homens, dos modelos políticos, dos sistemas que regem a geopolítica da terra, como Jesus também é glorificado de uma forma mística, sobrenatural, os prodígios, os milagres, um osso que cresce, uma feitiçaria que vomita, um pedaço de gilete, um pedaço de vidro. Nós vimos coisas desse nível acontecer aqui durante esses dias, pessoas vomitando, sendo libertas. Não podemos ficar somente com o aspecto sobrenatural da batalha espiritual e esquecer o social. E também não podemos ficar somente com o social sem entender que por trás dessas hostes de injustiça social existem demônios espirituais a serem rompidos. Temos que ter as duas coisas, porque a águia só voa com duas asas. E é esse equilíbrio que faz a diferença. Amém, igreja? Bom,
Você sabe que dentro de alguns instantes nós vamos tomar a ceia do Senhor. Mas antes de tomarmos a ceia do Senhor, eu quero falar para você sobre um conceito hebraico muito difícil da igreja ocidental entender. Diga, iniquidade. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 34, versículo 6 em diante. Eu peguei aqui 3 aulas da Escola de Ativação Profética. São 3 aulas de 2 horas e estou fazendo um resumão para tentar ministrar tudo para você em 1 hora. E olha que eu não ia fazer nada, eu só ia ficar traduzindo do português para o espanhol, do espanhol para o português. Mas de ontem para hoje Deus começou a falar isso e eu, à noite, entendi que tinha que entrar com essa palavra. Êxodo 34, versículo 6. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: o Senhor, o Deus misericordioso e piedoso. Veja os adjetivos de Deus, diga comigo: tardio em ficar irado, grande em misericórdia e verdade. Ele está entronizando o Senhor e está dando os adjetivos de Deus. Versículo seguinte: que guarda misericórdia, beneficência, conforme sua tradução, em milhares. Diga, aquele que perdoa a iniquidade, a rebelião e o pecado. Algumas traduções não usam a palavra rebelião. Talvez na sua Bíblia você tenha uma tradução que use a palavra transgressão. Quem tem aí a tradução transgressão? E quem tem a palavra rebelião? As mais antigas, 1956 para trás, traduzem essa palavra por rebelião. 1956 para cá, revista e atualizada, já vai traduzir a palavra por transgressão. E a nova VI vai transliterar essa palavra por injustiça, que eu acho uma tradução horrível da NVI. Foram infelizes aqui, é uma coisa muito mais profunda do que injustiça, mas isso é aula para um outro dia. Diga, Deus perdoa, Ele guarda iniquidade, rebelião, pecado, e que é o culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos sobre os pais, até a 3ª e 4ª geração. E Moisés apresentou-se, inclinou-se a cabeça perante a terra e adorou, e disse: Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, vá agora o Senhor no meio de vós, de nós, porque este é o povo de dura cerviz, o povo de pescoço duro, porém perdoa as nossas iniquidades e o nosso pecado torna-nos por tua herança. Diga, Moisés é um pastor que está cansado. Moisés é um pastor que está de saco cheio. Aqui é o quadro de Hebreus, aonde Hebreus diz que é para se relacionar com os seus bispos, com os seus pastores, como quem velam pela sua alma e vão prestar conta para Deus. E se eles pastoreiam você gemendo, a oração deles não se torna útil. Diga, Moisés está pastoreando Israel e está gemendo. E muitas vezes a oração de Moisés para abençoar o povo não está funcionando. E não é por falta de fé, por falta de jejum, por falta de consagração de Moisés. É porque o povo não deu a ele a honra de vida. Diga, receber profeta, qualidade de profeta, tem o galardão de profeta. Receber justo, na qualidade de justo, receba o galardão de justo. Mateus capítulo 10, versículo 40 a 41. Jesus só está reafirmando 2 Crônicas 20 e 20. Diga, creia no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Creia nos seus profetas, prosperareis. Jesus só está reafirmando o que já estava em 2 Crônicas 20 e 20. Aqui é o quadro de Hebreus. Moisés está pastoreando, está velando pela alma e está sendo desonrado. E isso não é útil, nem para Moisés, nem para o rebanho da nação, da psique, do povo, do país Israel. Você já se sentiu assim enquanto líder, enquanto pastor, que pastoreia uma congregação? Você já acordou de manhã e disse: hoje eu pego o machado e mato essas 350 ovelhas que congregam comigo? Bem-vindo ao clube. O Senhor é o teu pastor, nada te faltará. Aquelas frases de para-choque de caminhão gospel. Para isso que você veio para uma clínica, para ser curado, para ser liberto, para ser restaurado, para emocionalmente você voltar mais forte. O tempo não me permite falar tudo, mas o que você tem que saber é que a palavra iniquidade no original hebraico é avon. Diga, ava, avon.
Avon, maquiagem, você passa no rosto. O nome da empresa é igual à palavra hebraica para iniquidade. Puxa, agora eu tenho que fazer propaganda do Boticário, falar mal da Avon, brincadeira. A palavra Avon é iniquidade, você passa iniquidade no rosto. E o que é um pecado? Diga, pecado é errar o alvo. Diga, eu não treinei, eu não li a palavra, eu não jejuei, eu não orei, eu não me fortaleci espiritualmente, veio a tentação, eu errei o alvo. Diga, pecado. Só é pecado se for acidental. Diga, só é pecado se acontecer acidentalmente. O que é rebelião? Também traduzido em algumas bíblias por transgressão. O que é rebelião ou transgressão, conforme a sua Bíblia? Diga, é o pecado planejado. Teve uma época que eu ministrei muitos surdos. E o surdo de 15 anos, 14 anos, 13 anos de idade chegava na igreja, linguagem de sinais, e começou a ser curado dos ouvidos. Nós temos mais de 4, 5 mil surdos que estão ouvindo pelo ministério de cura que Deus fez através das nossas escolas de ativação profética ao redor do mundo. Chegou uma hora que eu parei de contar, parei de catalogar e-mails. E aí muitas vezes o surdo, quando começava a aprender a falar, nunca ninguém tinha ensinado ele que o homossexualismo era pecado. E não era assim necessariamente maldade dele. Nunca ninguém tinha dito para ele que torturar gato, torturar cachorro, matar bichinho de estimação era pecado. Nunca ninguém tinha ensinado isso para ele, por causa da dificuldade da comunicação na linguagem de sinais. E aí eu entendi que muitas vezes eles cometiam pecado por falta de luz, falta de entendimento, falta de revelação. Diga, pecado só é pecado nesse contexto. É acidente. Você nunca recebeu uma instrução da palavra, você nunca recebeu a revelação do Espírito. É pecado. Eu fui morar entre índios, fui evangelizar índios. Nunca ninguém chegou lá e falou em 10 mandamentos, embora que o Romanos diga que a lei de Deus está gravada no coração de todo homem, seja ele índio, muçulmano, budista, seja o que for. Há um fator Melquisedeque, um elemento universal da revelação divina. Outro dia a gente fala sobre isso. Mas ninguém nunca havia sistematizado em 10 mandamentos algo para eles. Aí, quando você vai matar o pênalti, vai pegar o arco e a flecha e erra o alvo, por que você errou o alvo? Diga, não treinei, não repeti, não estudei, não mergulhei na palavra, não orei, não me fortaleci espiritualmente. Veio a tentação da calcinha na janela e você caiu. Você tinha todas as ferramentas angelicais e espirituais para fortalecer o teu espírito com o Espírito Santo de Deus em oração, em línguas, em palavra, mas você é um líder independente, você é um líder órfão, você é um líder que luta com os demônios sozinhos. Veio a tentação e você caiu. Diga, normalmente pecado é o primeiro acidente. Do segundo em diante nunca mais é pecado na nossa vida. Nunca mais é pecado na sua vida, nunca mais é pecado na minha vida. Diga, a partir do segundo em diante sempre será rebelião. Você já recebeu luz, eu já recebi luz, nós já recebemos instrução da palavra, mas estamos repetindo aquele mesmo pecado, estamos repetindo aquela mesma fortaleza de fofoca, aquela mesma fortaleza de inveja, aquela mesma fortaleza de rachão hará, de ódio, de avareza, de roubo. Já estamos repetindo aquele padrão, é o que o Eliseu falou. Diga, uma nuvem de iniquidade batendo asas sobre a sua cabeça, de repente vem a repentina destruição. Uma medida de iniquidade que transborda. Gênesis capítulo 15, versículo 16. Agora, a terceira dimensão da evolução. Diga, o pecado evoluiu para um quadro de rebelião, ele evolui e se torna um estado de iniquidade. A iniquidade é o encardido. Quem aqui lava a louça? Um pouquinho de gordura, passa um sabãozinho, rapidamente lava. Diga, rebelião. Muito mais gordura, tem que esfregar com uma palha de aço, mas ainda com detergente e água, você com mais dificuldade e mais esforço, você consegue
remover a sujeira. E iniquidade, pode comprar ácido, detergente não faz nem coceguinha, 2, 3, 4, 5 dias. E quando você limpa a gordura de um quadro de iniquidade, ainda assim ficam manchas, sequelas na sua mente, sequelas, marcas, cicatrizes na sua psique. Pecar, eu vou bater o pênalti e por falta de treino eu perdi o gol, chutei a bola para fora. Diga, você é ruim, você é preguiçoso, você não lê a Bíblia, você não jejua, você não ora, você não investe R$300 num congresso desse. Você gasta no tênis de marca. E não é pecado o teu tênis de marca, contanto que você esteja fortalecido e alimentado espiritualmente. Rebelião. Se eu que consigo marcar o gol, se eu que estou treinado para pegar o arco e a flecha, acertar o alvo, de propósito, eu planejei esse adultério, eu planejei esse roubo, eu planejei essa mentira, eu planejei sabotar o diácono, o obreiro, a menina do louvor que canta mais bonito do que eu para tomar o lugar dela do louvor. Eu planejei desanimar o irmão na reunião da célula na casa dele para as pessoas virem na reunião da célula da minha casa. Isso já não é mais pecado. Diga, isso é transgressão, rebelião. Eu estou maquiavelicamente planejando o mal. Eu estou maquinando o mal. Não, aquela irmã ali é líder do círculo de oração, mas eu não gosto, eu vou derrubar ela porque eu gosto da outra. A outra é minha amiga, eu quero que a outra assuma. E aí começa todas as imaturidades da alma. Isso não é um pecado, diga, nada acidental. É o pecado planejado, é o pecado premeditado. Agora é um quadro de rebelião. Eu vou chutar a bola para fora, porque se eu perder esse pênalti, o treinador vai ser demitido e o time vai mudar de treinador. Eu tenho capacidade de pegar arco e flecha e acertar o alvo, mas de propósito eu vou soltar a flecha e vou errar o alvo. Diga, rebelião. E o que é obstinação? É um povo de pescoço duro, é um povo obstinado. É a frase que Moisés está falando para Deus. Diga, é o quadro de iniquidade. Rebelião, semelhante ao pecado de feitiçaria. Diga, obstinação, semelhante ao pecado de idolatria. Iniquidade. Você genuinamente quer acertar o alvo. Você genuinamente quer vencer essa tentação. Você genuinamente quer vencer esse pecado. Você genuinamente já tem a palavra de Deus, luz do Espírito Santo, mas você tem dentro de você uma estrutura torta. Imagina que aquele arco e aquela flecha para acertar o alvo ou errar o alvo, conceito de pecado. Aquele arco de madeira, aquela flecha de madeira para acertar o alvo ou errar o alvo, premeditadamente planejando o mal, conceito de rebelião. Diga, agora, esse mesmo arco, essa mesma flecha ficou no sol e a madeira está toda retorcida. É o conceito de Lambroso. Todo homem nasce como uma tábua reta e a vida vai moldando e entortando essa tábua. Errado. O conceito judaico cristão bíblico, nós nascemos com uma tábua torta. Nós nascemos com uma herança de iniquidade dos nossos pais. Nós nascemos com uma herança de iniquidade dos nossos avós. Nós nascemos com uma estrutura pecaminosa que nos persegue por parte dos nossos bisavós e tataravós. Em todos os sentidos, diga, físico, emocional e espiritual. Eu nasci com um cromossomo de uma grande potencialidade de ter infarte. Minha avó foi infartada, meu pai foi infartado, meus tios morreram de infarte, meu tataravô morreu de infarte. Eu tenho dentro de mim um cromossomo de infarte. Não preciso gostar disso. Não preciso negar isso. Se eu aceitar que eu tenho o cromossomo com a potencialidade de problemas cardíacos maior do que de todos os outros, ou se eu negar, ele continua aqui. Diga, é uma herança cromossômica que visitou meu corpo.
Assim existem heranças emocionais e heranças espirituais que nos perseguem. Existem demônios familiares, espíritos perseguidores. Mas nos 3 casos existe uma coisa poderosa chamada livre arbítrio. Quem aqui tem diagnóstico de potencialidade de um dia manifestar câncer 70%, 80% a mais do que qualquer outra pessoa da sociedade normal? Porque você tem na sua família um quadro de 2, 4, 5, 8 pessoas que morreram de câncer. Você não está com câncer, mas o médico já deu o diagnóstico: há um cromossomo de câncer adormecido dentro de você. Cuidado. Quem aqui já viu uma situação dessa? Ali também tem 3 pessoas, 4 lá atrás. Não estão com câncer, mas existe agora uma perseguição espiritual, uma potencialidade emocional e uma possibilidade cromossômica física. Isso nos faz vítimas ou nos faz responsáveis diante de Deus? Porque existe uma teologia que diz: não, você é vítima, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos embotaram. Errado, isso não existe. O que existe é uma pessoa com potencialidade de câncer ou de infarto, como a minha família, vive comendo no McDonald's, vive bebendo Coca-Cola, não sai do Burger King, viciado em fritura saturada. Você está ajudando, catalisando, criando um ambiente propício para que o cromossomo do infarto se manifeste? Ou você está criando um ambiente que o cromossomo do infarto não vai acordar e não vai se manifestar? Você está criando uma vida saudável para que esse câncer nunca se manifeste na sua geração, no seu corpo, no seu templo do Espírito Santo? Ou você está criando uma situação para ajudar esse câncer adormecido a qualquer hora dele botar as perninhas de fora e começar a destruir? Então existe um potencial maligno que os pais nos deram como uma possibilidade de sermos alcançados espiritualmente pelo mal. Mas no fundo, nada substitui o poder do livre-arbítrio. Diga: eu decido comer fritura saturada. Eu decido caminhar e abraçar uma vida mais saudável. Eu decido usar cocaína. Eu decido nem fazer amizade com quem consome cocaína. Por quê? Porque eu tenho uma maldição hereditária. Minha mãe era prostituta, meu pai era traficante, meu avô era dono de um alambique, meu tataravô era traficante de uísque, meu bisavô era traficante de vodka. Eu tenho essa perseguição no campo espiritual, emocional e físico. Então eu tenho agora diante de Deus um posicionamento, um livre-arbítrio. Se você tem na tua família uma perseguição espiritual de álcool, não tome nenhuma cervejinha socialmente. Não beba nenhuma garrafa de vinho. É pecado tomar vinho? Não é. Coma uma massa, come um peixe, tome um bom vinho. Jesus tomava vinho e tinha álcool no vinho de Jesus. Agora, se você tem um quadro espiritual de perseguição nessa área, você não deve tomar nem o primeiro gole. Entendeu? Socialmente, livre-se disso. Porque existem situações que é melhor entrar no reino do céu sem os olhos, sem as mãos, do que ir para o inferno com os olhos e com as mãos. Então, conforme a área de fragilidade de cada família, você sabe o que você tem que ser muito radical, o que você não pode ser radical. Mesma coisa acontece na pornografia. Não, é só um vídeo, é só um site, é só uma besteira de WhatsApp. Tudo começa com um passarinho voando lá longe. Um dia ele estabelece e faz cocô na tua cabeça. Muda o padrão de iniquidade. Diga: muda a estrutura pecaminosa. Mas o nível e a intensidade se chama pecado, rebelião ou iniquidade. Você quer acertar o alvo, mas o teu arco e a tua flecha estão retorcidos pelo sol. A tua madeira está torta. E você genuinamente quer acertar o alvo, mas você acaba errando, porque você tem uma herança emocional, familiar, uma tradição oral, um modelo pedagógico de mãe que cresceu batendo com a frigideira na cabeça do pai, e você disse: quando eu casar eu nunca vou bater com a frigideira na cabeça do pai. E aí hoje você vem para a igreja e diz: a frigideirada que eu não queria dar no meu marido eu dei.
E o café da manhã que eu prometi levar para ele na cama, eu nunca levei. São arquétipos, são construções. É o que na psicologia agora os esotéricos estão chamando de construções zodíaco, constelações familiares. A linguagem que o esoterismo pegou para esse conceito hebraico de iniquidade familiar, de iniquidade. Diga, uma estrutura de iniquidade se manifesta no indivíduo, na família, numa igreja local, numa denominação, numa empresa, numa companhia, num CNPJ, na cultura de um povo e numa janela de tempo geracional. Existe uma janela de data em que a bissexualidade parece que ficou normal. É uma janela de data dos milênios que parece que ser bissexual, fazer sexo com os dois é tranquilo. Isso é uma manifestação de uma estrutura de iniquidade numa janela de tempo geracional. Ou a igreja se levanta e se posiciona, ou a igreja adormece e fica de braços cruzados. Êxodo 34 é poderoso. Eu não vou ler tudo por causa do horário. Mas você entendeu que existem essas três estruturas de iniquidade. Como nós vamos resolver isso? O módulo de iniquidade da Escola de Ativação Profética são mais de 9 aulas. Não tem como eu resolver tudo aqui nessa manhã, mas eu vou introduzir e te dar as ferramentas para você levar para casa e botar em ordem. Abra sua Bíblia em João capítulo 6. Não, eu vou fechar com João 6. Abra sua Bíblia em Números... Em Êxodo, vamos por Êxodo 29. A narrativa de Êxodo 29 é melhor. Êxodo 29, verso 19 em diante, verso 20 em diante. Êxodo 29. E fecho com João capítulo 6, ministrando a ceia do Senhor. Êxodo 29, 19. Aqui tem um segredo, uma liturgia antiga que Deus estabeleceu para remover a iniquidade de Arão e dos filhos de Arão. Diga, existe no código sagrado, no texto bíblico, uma liturgia revelada por Deus para remover a iniquidade. Por que Deus não está falando de remover pecado? Diga, pecado eu não removo, eu decido me arrepender, eu peço perdão a Deus, eu sou purificado e lavado pelo sangue de Jesus. Uma estrutura de rebelião já está mais incrustada. Eu me arrependo e apresento o fruto de arrependimento, porque o ministério do Espírito de Deus vem sobre mim. Diga, Espírito Santo, me convença da justiça, do juízo e do pecado, e gera e brota em mim fruto de arrependimento. E a iniquidade, Deus sabe que Arão, ele é o fruto das iniquidades dos pais, dos avós, dos bisavós, dos tatravós de Arão. E Arão está separado para ser uma voz profética, o sumo sacerdote. Moisés, ele é um rascunho do ministério apostólico. Arão, ele é um rascunho no Antigo Testamento do ministério profético. Moisés vê no céu e traz o desenho à terra. Arão ouve o que Moisés está falando e fala diante de Faraó, estabelece a conexão e liga com a terra daquilo que Deus revelou no céu. Então o ofício de profeta e o ofício de apóstolo, um cuida do outro, um trabalha junto com o outro. Um pega do céu e traz, o outro estabelece, liga o que do céu desceu na terra. O profeta tem autoridade com a terra, apóstolo tem autoridade com as regiões e os ambientes celestiais. Também é 2 horas de aula para a gente desenvolver isso num outro dia. Mas Deus estabelece um rito, diga, com o sangue do cordeiro, para remover a estrutura de iniquidade de Arão e de seus filhos. Vamos ler o texto. E esse é o código sagrado que você vai fazer na sua igreja com as suas ovelhas. Êxodo 29, 19 em diante. Depois tomará o outro carneiro e tomará a Arão e os seus filhos e porão as suas mãos sobre a cabeça do carneiro e imolarás o carneiro e tomarás o seu sangue e porás sobre a ponta da orelha direita de Arão. Pega aí na ponta da orelha direita. E sobre a ponta da orelha direita dos seus filhos,
como também sobre os dedos polegares da mão direita. Faça assim com o polegar da mão direita. E sobre os dedos polegares dos pés direito. E o restante do sangue que sobrar, espalharás sobre o altar ao redor. Então tomarás do sangue que está sobre o altar e misturarás com o azeite da unção. Vai misturar com o azeite da unção. E o aspergirá sobre Arão e sobre as suas vestes, e sobre os seus filhos e sobre as suas vestes, e eles serão santificados. E as suas vestes também serão purificadas. Depois tomarás do carneiro a gordura, o rabo, a cauda, as entranhas, o redenho de fígado, ambos os rins, o ombro direito, porque é o carneiro da consagração. E tomarás um pão e um bolo de pão azeitado, um coscorão de cestos de pães asmos diante do Senhor, e tudo porás nas mãos de Arão e nas mãos dos seus filhos, como uma oferta de movimento oferecerás perante o Senhor. E depois tomarás as suas mãos e os queimarás no altar sobre o holocausto com cheiro suave perante o Senhor, porque é uma oferta queimada. Diga, oferta de movimento. Depois você vai pegar o pão asmo, um pão azeitado, e você vai ficar movendo ele, apresentando esse pão em movimento diante de Deus. Sabe o que acontece quando você movimenta uma oferta na terra? Diga, os céus respondem com um movimento de provisão sobrenatural. Quando você não move uma oferta na terra, fala de oferta, você vira estátua, você petrifica, você vira assim uma geladeira, você olha para o teto. Você não se movimenta com a sua oferta na terra, pode ter certeza que os céus não se movimentam em resposta à sua necessidade. E isso é Novo Testamento, porque o apóstolo Paulo fala que aquele que planta pouco, pouco colherá. O que planta em abundância, abundantemente colherá. Que uma semente tem o potencial de 30, 60, 100 vezes a medida da sua semeadura. Não sou eu que estou inventando isso na minha cabeça, é o apóstolo Paulo. O autor do livro de Hebreus fala para oferecermos sacrifícios de louvor, de adoração, de ações de graças, até que todos os demônios, todos os inimigos estejam postos debaixo dos pés de Jesus. A não ser que você espere que a Liga da Justiça, o Superman, a Mulher Maravilha, o Homem de Ferro e o Thor façam isso por nós. Eu acho que você tem que entender que é a igreja do Senhor Jesus que vai botar todos os inimigos debaixo dos pés de Jesus. Pela fé no tetelestai, pela fé no que já está consumado de uma vez por todas na cruz do Calvário. O fato dele ter triunfado sobre os principados e os potestades não quer dizer que os principados e potestades tenham deixado de operar e agir ilegalmente na terra. Veja essa narrativa de Arão. Traga uma ovelha, Arão. Diga para quem está ao seu lado, mé! Ele enfia a mão naquele sangue, ele começa a aspergir, ele começa a respingar esse sangue. Com esse sangue dessa ovelha, ele agora vai fazer uma coisa muito simples: ungir a orelha direita, ungir o polegar direito, ungir o dedão do pé direito. Por que ele está fazendo isso? Diga, é o ato, é o rito simbólico para remover a iniquidade. Nós vamos tomar a ceia do Senhor, e depois que este elemento suco de uva e esse elemento pão forem associados a Deus e apresentados profeticamente como corpo e sangue de Jesus, João 6:52 em diante, Jesus diz: quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem pacto comigo. Esse suco de uva que sobrar, ele vai ser mais poderoso do que o sangue de um cordeiro derramado no Antigo Testamento. Esse sangue de uva que sobrar,
esse pão que sobrar da ceia, ele será 300 vezes mais poderoso do que o pão azeitado que Arão e os filhos de Arão apresentavam por movimento diante do Senhor. E é com esse suco de uva que sobrar que eu vou passar a minha mão na tua orelha direita. Você vai estender a tua mão e eu vou molhar o teu polegar direito. E você vai tirar o teu sapato e vai estender o seu dedão. E se você tiver com chulé, eu não vou contar para ninguém. Fique em paz, segredo nosso. Mas eu vou passar o suco de uva, eu vou passar o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, na manhã do domingo de Páscoa, para remover toda estrutura de iniquidade do teu pé. Porque a poeira do pé do sacerdote é santa. Porque se o espírito de ciúme entrar no marido e ele vier ao sacerdote, o sacerdote pega a poeira do pé, põe na água, faz conjuros e pergunta para a esposa: traiu ou não traiu ele? Se ela beber dessa água e a coxa dela inchar e ela morrer porque havia adulterado, se ela beber dessa água e a coxa dela não inchar, a barriga dela não ficar dilatada, ela não tiver febre, não morrer, é porque o marido mesmo era um besta que estava sentindo ciúme, injustamente contra ela. É esse pó, desse pé, desse sacerdote que Jesus tem no Novo Testamento uma ordem em Lucas capítulo 10. Vá de casa em casa, procure os filhos da paz, encontre homens e mulheres de paz, entre naquela casa e diga: Shalom, Shalom Uvraha, a paz que você carrega dentro de você, derrama, transfere, ativa, imparte, comunica essa unção para aquela família. Se eles te receberem como profeta, venha galardão de profeta. Se eles te receberem como justo, venha galardão de justo. Se eles te receberem como um dos 72 alunos da escola de profetas que Jesus tem em Lucas capítulo 2, capítulo 10, no Novo Testamento, cure os enfermos que tem naquela casa, expulse os demônios que tem naquela família. Não fique trocando de casa em casa, mas coma de tudo que aquela família tem para te oferecer. Como o que eles comem, durma onde eles dormem, vista o que eles vestem. Não vá sozinho, princípio de unidade, vá de 2 em 2. Assim como Moisés e Arão foram de 2 em 2 diante de Faraó manifestar os sinais e os prodígios de Deus. Vá de 2 em 2. E se eles não me receberem? E se eles me rejeitarem? E se eles me disserem que eu sou um crente fanático e vou plantar batata? Sacuda o pó das tuas sandálias em testemunho contrário daquela família. Porque é essa poeira do sacerdote, esse pó aonde o sacerdote ministra ao Senhor, adora ao Senhor, esse pó de onde o sacerdote recebe oferta, aonde o sacerdote recebe dinheiro, gasofilácio, aonde o sacerdote recebe o carneiro. Um pedaço dessa carne é para sustento de Arão e dos seus filhos, para mantimento deles. Outra parte deste animal é queimar ao Senhor como oferta suave. A gordura é dele, os rins é dele, o fígado é dele, as vísceras é dele. O pernil eles podiam comer assado para sustento da família deles. Falar de oferta te deixa desconfortável? Ministrar a oferta, você é tímido? Talvez você nunca foi fiel a nada, ninguém, por isso que você também não tem direito de ter uma igreja com ovelhas fiéis a você nas ofertas. Tudo isso vai ser colocado em ordem, tudo isso vai ser corrigido, toda essa estrutura de iniquidade vai ser arrancada no suco de uva da orelha direita, no suco de uva que arranca essa estrutura de imaturidade, iniquidade do polegar direito e no dedão do pé. Deus quer eu e você com os pés santos. E nós temos pecado. Eu tenho muito, não sei se você tem, mas eu tenho uma carroça cheia. E isso de tempo em tempo tem que ser removido, tem que ser confessado, tem que ser anulado pela fé no sangue de Jesus. Então o princípio é esse, a chave é essa, o simbolismo já foi dado lá em Arão, nós vamos repeti-lo hoje. A diferença é que eu não vou crer e recorrer ao sangue de uma ovelha do Antigo Testamento, porque o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário é infinitamente maior, superior. Amém? Eu não sei se você é um Adonai Bezeque, ou se você está sofrendo o ataque e a influência de Adonai Bezeque.
Mas quando o sangue de Jesus, simbolizado no suco da uva, passar no seu polegar, diga: toda guerra com o espírito de Adonai-Bezeque cai por terra agora. Quem é Adonai-Bezeque? Um corintiano da Palestina de milhares de anos atrás? Não, nem havia o Coríntios naquela época. Juízes capítulo 1, versículo 6. Porém Adonai-Bezeque fugiu, mas o seguiram e prenderam-no e cortaram-lhe os dedos polegares das mãos e cortaram-lhe os dedos polegares dos pés. Então disse Adonai-Bezeque: 70 reis com os dedos e os polegares das mãos e os dedos e os pés apanhavam as minhas migalhas e comiam das minhas migalhas debaixo da minha mesa, assim como eu fiz, assim Deus me retribuiu. E levaram-no a Jerusalém e morreu ali. E os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém e tomando-a, feriram-na ao fio da espada e puseram fogo na cidade. Foi a primeira vez que Israel, pela tribo de Judá, conquistou Jerusalém. Quem é o rei que estava lá oprimindo os outros reis e cortando, amputando o polegar? Diga: Adonai-Bezeque. Poderia falar aqui 2, 3 horas sobre o espírito de Adonai-Bezeque, que amputa o polegar. Como é que os Neros, como é que os Césaras, porque César não é o nome de uma pessoa, é o título, é uma cadeira de poder, fazia: polegar para cima, vive; polegar para baixo, morre. O povo pedia para morrer, o povo pedia para viver, e levantava o polegar. A unção apostólica é a unção do polegar, é o dedão apostólico. E essa manhã o sangue de Jesus nos lava, nos purifica, nos perdoa de toda maldade, toda iniquidade. E eu declaro: haja vida ressurreta, haja vida abundante, haja vida do céu, haja espírito de profecia, espírito apostólico, unção de cura, milagre, provisão financeira. Todo mal caia por terra agora. Os nossos inimigos, os demônios, aquelas estruturas de injustiça, aquelas estruturas de iniquidade, aquelas estruturas que nós toleramos e não poderíamos estar tolerando na nossa sociedade, aquela estrutura de Babel infiltrada dentro das denominações, das máquinas administrativas eclesiásticas, que nós fomos enfeitiçados para tolerar e deveríamos sentir por esse padrão de iniquidade o mesmo nojo que Jesus sente. Esses inimigos de Jesus, diga, sejam colocados debaixo do seu pé. O que ligares na terra, ligado no céu. O que desligares na terra, desligado no céu. Você está careca de ouvir isso. Números capítulo 3 diz: estes homens, que homens? Diga, os sacerdotes não são homens normais. Não são homens normais. Diga, homens do altar não são homens normais. Diga, mulheres do altar não são homens normais. Números 3:10, mas a Arão e seus filhos ordenarás que guardem o seu sacerdócio, e o estranho que se achegar a ele morrerá. Outra tradução diz, porque não são homens normais. Outra tradução ainda diz, homens normais não poderão se achegar a eles. Também tem essa tradução na língua portuguesa. Números 3:10, diga, não somos homens normais. Mas Becker, essa liturgia para tirar a estrutura de iniquidade de Arão e dos filhos de Arão, é específica para o sumo sacerdócio. E no Novo Testamento Jesus nos fez o quê? Diga, sacerdotes de uma ordem superior à ordem de Arão, superior à ordem de Levi. Somos todos da ordem de Melquisedeque. Todos podemos profetizar, uns depois dos outros, para que aprendamos e sejamos consolados. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 29, 30, 31. Diga, porque pelo pecado de um homem, Adão, a iniquidade entrou no mundo. Pelo sacrifício e pela remissão de um só, a saber, Jesus, o Cordeiro de Deus perfeito que tira o pecado do mundo, todos nós fomos feitos reis e reinamos com Jesus
em vida. Romanos 5:17. E a primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que você está careca de saber, diga: porque Ele nos fez uma nação santa, um povo escolhido, separado, purificado, eleito, chamado para Ele. Sacerdócio universal de todo crente no Novo Testamento, potencial profético de todo crente no Novo Testamento, e o comissionamento para reinar com Cristo de todo aquele que crê em Jesus no Novo Testamento. Esta é a plenitude do entendimento messiânico, o manto messiânico sobre Hamashia. Ele é rei, não só dos judeus, de toda a terra. Ele é um sacerdote de uma ordem superior do que a de Levi, da ordem de Melquisedeque, e nós somos sacerdotes universais com Ele. Ele é profeta, e eu e você somos profeta com Ele. A plenitude do manto e do entendimento messiânico, o ungido, diga, a pedra angular, pequenas pedras vivas, de um grande templo de tijolos, de pedras vivas, aonde Jesus é a pedra angular. Vamos encerrar com João capítulo 6. Se coloque em pé. O carneiro de Arão removia as iniquidades dos sacerdotes do altar. O carneiro pascual, Jesus, o perfeito sacrifício, remove a iniquidade de todo o que crê, de todo o mundo. No Evangelho de João capítulo 6, versículo 48 em diante, Jesus diz assim: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Esse é o pão que desce do céu, para o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne para comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que se não comeres da carne do Filho do Homem, não beberes do meu sangue, não tereis a vida eterna em vós mesmos. Não tereis pacto comigo, diz a tradução pentecostal. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimentar também viverá por mim. Este é o pão vivo que desceu dos céus, não como os vossos pais que comeram maná do deserto e morreram. Quem comer esse pão viverá para sempre. Pai, eu consagro a Ti esses elementos, consagro a Ti o pão, e consagro a Ti esse suco de uva, e peço uma graça e uma operação do Espírito de profecia, a mesma unção e o mesmo poder, a mesma equipe de anjos que ministraram a orelha direita, o polegar direito, o dedão do pé direito de Arão e dos filhos de Arão, para remover toda herança maldita, toda perseguição familiar, toda estrutura de iniquidade, todo torcido, todo o avon das trevas que se manifesta emocionalmente, espiritualmente, psicologicamente, até na ordem cromossômica das doenças hereditárias, até na ordem espiritual dos padrões de pecado, dos padrões de imaturidade da alma, dos padrões de iniquidade que foram pedagogicamente absorvidos, mas essa manhã, profética e espiritualmente, nós os vomitamos aos pés da cruz do Calvário. Comemos do Teu pão e bebemos do Teu sangue, porque nós temos um pacto contigo, porque nós permanecemos contigo. Recebemos em nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu preciso de uns 2, 3 para me ajudar a distribuir. Vamos distribuir mesmo nas cadeiras, nos bancos. Me ajuda. Um pedaço de pão e um cálicezinho.
Não coma ainda. Esses elementos estão consagrados. Diga: Arão e os seus filhos imolarão o carneiro, imporão as mãos sobre o carneiro, e as nossas iniquidades serão removidas. Pode distribuir. Mas primeiro vamos fazer a ceia, como você está habituado a comer da ceia do Senhor, a participar da mesa. E na sequência, vamos adorar a Deus e ungir cada um de vocês, removendo as estruturas de iniquidade. Então você pode ficar descalço, você pode tirar o tênis, você pode tirar o sapato, ao menos o polegar do dedão direito você vai tirar, hein? Enquanto alguém chega até você com o cálice, enquanto alguém chega até você com o pão. Me ajuda aqui, pega aqui, uma mão ali, uma mão aqui. Isso, pode trazer. Pronto, aqui no meio. E o azeite. Pode adorar o Senhor com um cântico. Adore o Senhor com uma música. Teu sangue leva-me além, todas as alturas, onde eu ouço a tua voz, falo de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Obrigado, Deus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Espírito Santo de Deus, venha sobre nós. Nossas mentes cauterizadas, corações duros, quebrantados. Só Tu pode nos convencer da justiça, do juízo e do pecado. Lá no Éden, Adão e Eva pecaram, comeram da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, se emanciparam, se tornaram independentes de Deus. Mas nós queremos declarar a nossa total rendição, total dependência do Pai Eterno. Por isso, Espírito Santo de Deus, tira o veneno da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tira o veneno do conhecimento do bem e do mal. Tira o veneno da nossa alma, da nossa mente, do nosso espírito, da nossa estrutura genética, da nossa estrutura cromossômica, predisposição demoníaca para homossexualismo, para lesbianismo, para adultério, para ser um serial killer, para ser um psicopata, assassino,
Que importa se há um cromossomo genético para isso ou não? Há uma herança espiritual demoníaca que persegue, e eu renuncio, e eu rejeito a essa esperança, a essa perseguição, a essa herança espiritual demoníaca. Eu rechaço, eu lanço fora todo lixo herdado por pai, herdado por mãe, herdado por avô, por avó, por bisavô, por bisavó, por tataravó, ainda que se enquadre como um bastardo, 10 gerações não será recebido na congregação. Eu renuncio, rejeito esta herança de bastardo, essa herança maldita, e pela fé em Cristo Jesus eu sou adotado, eu sou recebido como filho. Eu quebro a maldição do bastardo de até 10 gerações. Eu quebro a herança de iniquidade. Eu quebro a perseguição, a paixão lasciva, o padrão de sexo pervertido, o padrão de roubo, de mentira, de fofoca, de inveja, todas as manifestações da carne, as vestes da carne, as obras da carne, as vestimentas da carne, eu removo, eu vou me despindo, eu vou ficando espiritualmente nu diante de Deus. Eu vou tirando a armadura de Satanás, eu vou tirando a armadura do pecado, eu vou tirando a carapaça, eu vou tirando a casca, eu vou tirando a concha, eu vou tirando todo o lixo do pecado, todo o coral que foi crescendo ao redor da minha alma. Eu vou removendo esse coral do fundo do oceano, e eu vou me desnudando na presença de Deus. Assim como Davi se expôs perante a arca, saltou, dançou, celebrou, eu me exponho essa manhã à tua glória, eu me exponho essa manhã à tua luz, eu me exponho essa manhã ao Jesus que me substituiu na cruz do Calvário, ao Cordeiro de Deus que morreu, ao leão que ressuscita e ruge, ao leão da tribo de Judá, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. E essa manhã eu como da tua carne, Jesus. Comam todos carne de leão. Se você não sabe como é o gosto da carne de leão, você acabou de experimentar agora. Semelhantemente, depois de ter tomado o pão e ter partido, o Senhor Jesus tomou o cálice e disse: bebam todos desse cálice, porque esse é o símbolo da nova aliança no meu sangue. Bebam deste cálice, porque esse é o meu sangue derramado na cruz do Calvário. Façam esse memorial, façam esse ato profético, façam esse simbolismo todas as vezes que vocês estiverem reunidos. Façam isso até que eu volte, até que eu retorne, até que eu venha, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Apóstolo Juan. Apóstolo Juan, venga. Nós outros vamos movimentar el pan juntos. Movimento del pan, pégalo. E agora movimente delante del Senhor. Movimente-lo com as manos. Este é o Cordeiro de Arão, catalisado e potencializado 1 milhão de vezes mais poderoso. Porque no mundo profético este pão agora é o Cordeiro Pascual, é Jesus derramado na cruz do Calvário. E assim como Jesus foi partido, nós também partimos esse pão e comemos dessa carne. Comemos carne de cordeiro, morreu, mas ele tem um tempero, ele tem um sabor de carne de leão. Visualize aquele soldado romano
caminhando à cruz do Calvário, pegando a lança longínqua e atravessando nas costilhas de Jesus. Nenhum osso dele foi quebrado. A profecia de Isaías dizia isso. Mas começou a sair água, começou a sair sangue, começou a jorrar uma cachoeira. E eu quero que você enfie a sua cabeça debaixo desta cachoeira agora. Enfia a sua cabeça nessa água e desse sangue que está saindo das costelas de Jesus. Enfie a sua cabeça debaixo desse sangue de Jesus. Sua cabeça. La oreja derecha, el sangre del cordero. De candoro bandara la vaca soro ara la bacandara vaca soro ara la bacandara vaca sere ara la vaca. Pense agora em toda herança maldita que o pai, que a mãe, que o avô, que o bisavô, que o tataravô tentaram lutar contra esses desejos pecaminosos e perderam. Um se tornou traficante, outro se tornou prostituto, outro drogado, um matador, outro homicida, outro ladrão. E tudo isso te persegue. E você vive num conflito, porque o bem que você quer fazer, você acaba não fazendo. O mal que você jurou, não vou mais praticar esse pecado. Às vezes acidentalmente, às vezes por rebelião planejada, e outras vezes por uma estrutura psicológica torcida. Iniquidade, você repete compulsivamente. Pecados que você não consegue nem sentir. O ministério do Espírito Santo te convencendo da justiça, do juízo, do pecado. Mas Espírito Santo de Deus, paira sobre nós, paira sobre mim, paira sobre meus irmãos, paira sobre cada pastor, cada igreja. Centenas de pessoas atrás de cada pastor que veio aqui para ser ministrado. 500 almas, 300 almas, 100 almas, 800 vidas atrás de um pastor que vai ser abençoado por essa palavra, por essa liturgia. Derrame el jugo de uva, el sangre de Jesus. Não, agora derrame, você derrama este, eu derramo el azeite. 3, 2, 1. A liturgia diz que o sangue do cordeiro era misturado com azeite, e isso era derramado sobre o altar. Isso era aspergido sobre o altar. Pegue uma porção. Você remove de minha oreja direita, eu removo de sua oreja direita toda estrutura de iniquidade. Seja quitada fora agora, em nome de Jesus. Limpia mi polegar, limpia mi polegar direito. Você limpa o meu polegar e eu limpo o seu. Quita fora mi dedo toda estrutura de iniquidade. Agora. Tire. Toda estrutura de iniquidade seja quitada fora agora. Nome do Senhor Jesus. Apóstola Cleise, vem cá. Ministre destes acá, e eu ministro destes acá. Este lado, apóstolo Juan vai ajudar ministrando ustedes, e deste lado eu ministro. Pega cá, ore por eles. Sim. Orelha direita. Toda estrutura de iniquidade vai vencer aonde o seu pai não venceu. Vai vencer onde sua mãe não venceu.
toda estrutura de iniquidade. Nós quitamos fora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Adore o Senhor com cânticos. Adore o Senhor com cânticos. Eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Todo mal seja tirado agora. Eu sou livre, sem culpa, está perdoado. Eu sou livre, está perdoado de uma vez por todas. nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos lava do pecado, que nos traz toda herança abençoada do teu Pai se manifesta na tua vida. Toda herança maldita seja cancelada e nunca se manifestará. Nada além do sangue de Jesus. Sou livre de toda iniquidade, perdoado de uma vez total, que definitiva, nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aonde a planta do teu pé tocar, ali vai ter cura. E nos lava do pecado, aquela casa será que separada nos e santificada pelo traz Senhor. restauração. Nada além do sangue, filhos da paz, nada além do sangue de Jesus. Cure os enfermos que estão naquela família. Expulse os demônios que estão naquela casa. Nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Abundantemente mais, doenças genéticas, cromossômicas sejam arrancadas fora agora. Eu sou livre. Eu sou livre. Novo nível de autoridade no teu polegar. Do sangue, nada além do sangue de Jesus. Novo nível de influência nos teus pés. Cura, poder, fogo, sangue sou de Jesus. livre. Caminhe, marche, encontre os filhos da paz. Todo mal que persegue, toda estrutura de iniquidade seja arrancada fora agora. Em Nada nome do Senhor além do sangue, em nome do Senhor Jesus. Nada além do sangue de Jesus. Vou mais que a neve, vou mais que a neve. Saiam de uma vez por todas. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Novo nível de autoridade no polegar da mão. Novo nível de sensibilidade para ouvir a voz de Deus no ouvido. Novo nível de influência, poder, aonde você pisar. Vou mais que a neve. Serão curados. Os filhos da paz serão Se libertados. nesse sangue lavar,
que a neve E removerá a serei. iniquidade dos filhos de Arão. E removerá a iniquidade dos filhos de Arão. Esses demônios perseguidores não perseguirão as crianças. Todo sonho, todo pesadelo, toda perturbação noturna acaba agora. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Se Em nome do nesse Senhor sangue lavado, mais alvo que a neve Novo nível de serei. sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Novo nível de poder e autoridade sobre as tuas mãos. Mais Quando que estiver a tocando, pessoas serão neve, libertas, curas, milagres, sinais, prodígios. Cheiro de mirra vai se manifestar. a neve. Eu unjo os teus pés para viajar no Brasil e as nações. Eu unjo os teus pés e eu ativo agora a chave das nações. Anjos das nações, abram os convites. Abram os convites, abram os estados, abram os municípios para o ministério, louvor, adoração e pregação da palavra. Edifique a igreja, edifique a igreja, edifique a igreja com palavra, com unção, com milagres. Venham as ofertas, venha a provisão financeira, sejam emitidos boletos, sejam emitidos nesse títulos aéreos. sangue lavado, Sirva o corpo de Cristo em amor. mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a e de percepção no mundo neve. espiritual. Novo nível de autoridade. Alvo mais Em nome que de a Fogo em neve. seus pés. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, Toda estrutura mais seja lançada fora. alvo que a Novos níveis de neve autoridade. serei. Fogo, poder, unção, autoridade na mão. Que nos lava do Novo nível de sensibilidade pecado, seja ativada na audição que espiritual. nos traz Poder, restauração. Tirou, seja Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, Abram-se as agendas. Abram-se as agendas. que nos faz brancos como a neve, aceitos Você que recebeu a unção, fique como orando em línguas. amigos de Fique orando em Deus. línguas. Nada além do sangue. Nós ainda vamos dar alguns comandos. Nada além do sangue de Jesus. Esses homens não são normais. Esses homens não são homens normais. Eu Não sou são pessoas normais. livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Arquétipos familiares sejam corrigidos, sejam alinhados. Sou Senhor, livre. só tu pode encher ele com provisão financeira. Abençoa essa missão evangelística abundantemente mais. Milagres de cura, sinais, Nada prodígios. além Em do nome de sangue. Jesus. Em nome de Nada Jesus. além do Em nome sangue de Jesus. de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Se nesse
nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Abundantemente mais.